noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa quarta aula sobre legislação de trânsito do nosso projeto Conquiste a Sua CNH. Vamos dar início, então, aqui à nossa aula, para a gente não perder tempo, né? São 19 horas e 6 minutos, então vamos dar início. Bom, nossa aula hoje será número 4. Eu gostaria de explicar para vocês que o pessoal está com dúvida. Eu expliquei aulas anteriores, mas tem gente que chegou e ficou em dúvida. Poxa, mas a aula número 4, nós já tivemos umas 7 aulas já, e por que essa é a número 4 e tal? Aí vamos lá, nós tivemos bastante aula, mas o que nós fizemos? Nós demos 3 aulas, né? Aula 01, a 02 e a 03. Depois nós entramos especificamente, como já tinha muita gente, principalmente o pessoal lá de Virgolândia, que começou o projeto anteriormente, e já tivemos outros de outras cidades também que já estavam fazendo o exame de legislação. E aí o pessoal pediu: ô coronel, tem como ajudar a gente aí? Porque nós temos a lei aí nova que saiu, foi promulgada ano passado, está caindo muito em prova, dá para dar uma adiantada? Então a gente deu uma adiantada, aí nós, na terceira aula nós paramos e fomos falar sobre a legislação atual, né, que mudou aí o Código de Trânsito brasileiro em alguns aspectos, né, foi promulgado ano passado e sancionado ano passado e entrou em vigor em abril deste ano. Então aí nós tivemos 3 aulas só sobre as mudanças no Código de Trânsito brasileiro para esse ano de 2021, né? E depois a gente entrou em umas aulas de revisão. Como a gente deu uma parada, eu fiz uma revisão, tinha muita gente do projeto entrando também, muitas cidades começando. Aí nós começamos a revisar de novo, fizemos a revisão da aula 1, a aula 2 e a aula 3. E agora nós estamos entrando, então, a partir de hoje, com conteúdo novo, né? A aula 4 é conteúdo novo ainda, que ninguém viu ainda. Nós não, né, não falamos sobre esses assuntos ainda, tá bom? Então, por isso que está a nossa aula 4, estou mandando para vocês aí o PDF, né, nos grupos, e aí é só vocês seguirem. Aula 1, aula 2, aula 3, agora é aula 4, e as outras aulas que nós tivemos foi de atualização da legislação de trânsito atual e algumas aulas de revisão, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar aí sobre sinalização, como eu falei aí para vocês, né? Deixa eu mexer aqui na câmera. Sinalização. É importante, pessoal, vocês saberem que existem 2 tipos de sinalização: a sinalização vertical e a sinalização horizontal. Essa sinalização vertical, eu coloquei aí, né, o texto, depois vou mandar em PDF para todo mundo, mas para você, ela é fácil de vocês entenderem, né? A sinalização vertical, como o próprio nome diz, é uma sinalização que está em posição vertical, está em pé. São as placas que a gente tem aí nos postes, placas que nós temos aí, às vezes, em plataformas elevadas, em rodovias, enfim, são a maioria das placas que a gente tem placas até acopladas a semáforos. Essas são as sinalizações verticais. Como a própria palavra o diz, ela está verticalmente ali no seu campo de visualização, né? E temos a sinalização horizontal. O que é a sinalização horizontal? É aquela sinalização que ela usa linhas, marcações, símbolos, elas estão pintadas no chão. Geralmente está lá no chão. Então, é aquela sinalização de pare que tem lá no chão, são as faixas de pedestre, ou seja, elas estão na posição horizontal, estão lá, geralmente, no chão, indicando ali alguma situação específica ali que nós vamos estar abordando daqui a pouquinho, tá bom? Então, são 2 tipos de sinalização. A vertical, está escrito aí, um subsistema de sinalização, um meio de comunicação que está na posição vertical, então é fácil de guardar, né? Ela geralmente aí são fixadas em placas, estão suspensas sobre a pista, estão em poste muitas vezes, às vezes estão em plataformas, e tem algumas especificações dessas placas verticais que nós vamos falar, tem algumas funções, né? A sinalização vertical ela tem uma função de regulamentar, vamos falar, ela tem uma outra função que pode ser de advertir ou de indicar. Então, sinalização vertical tem essas 3 funções que é importante vocês guardarem também: regulamentação, advertência e indicação, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma daqui a pouquinho, ainda na nossa aula, nos próximos slides.
E a sinalização horizontal está aí, né? A função principal dela é organizar o fluxo de veículos, de pedestres, orientar deslocamentos, principalmente, controlar, fazer o controle do tráfego do trânsito, controle de locais onde, por exemplo, que pedestre pode fazer as travessias nas ruas. Então, o objetivo dela principal é isso aí, organizar o fluxo de veículos e de pessoas. Esse é o principal objetivo da sinalização horizontal. Como nós falamos, ela está numa posição horizontal, pintada no chão, geralmente, sobre as vias, né, de trânsito. Ok, pessoal? Pergunto se até aí o pessoal tem alguma dúvida. Se tiver, já passem para nós. Vou dar uma olhada aí, ver se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa. Várias pessoas aqui, né, entrando. Vou dar uma boa noite, então, aqui para a Vanusa, que chegou aqui agora, está aqui. Francioli, patriota, o Francioli está aí, muito bom. Sargento Francioli, um dos grandes auxiliadores nossos, sargento aí de São Pedro do Suaçuí, que está participando do nosso projeto e também ajudando o pessoal de São Pedro, que entrou agora para nosso projeto também. A Conceição, a Williette, a Gisele, a Maria Gabriela, a Nilda, a Adriane, Cebola, Josimeire, Poliane, Diane, a Leandra, enfim, sejam todos aí muito bem-vindos, né, na aula. Vamos dar, então, aqui continuidade aqui falando, hoje estamos falando sobre sinalização. Bom, pessoal, aí vem alguns exemplos, né, para vocês entenderem aí de sinalização. O que é sinalização vertical e horizontal? Aí olha aí alguns exemplos, tá vendo? São placas, geralmente elas ficam apostas, ficam suspensas e elas têm uma função que nós vamos falar, cada uma placa dessa aí tem a funções específicas, né? Então é bem tranquilo para vocês guardarem, coloquei esses exemplos de placas aí para vocês lembrarem. Estão andando no trânsito, lembre e vai estudando, olha só, opa, aquela ali é uma placa de sinalização vertical, está em pé, está suspensa, tá bom? Então um exemplo aí fácil para vocês, né? De estacionamento, de aeroporto, de lombadas, a placa de pare. E agora vamos para alguns exemplos de sinalização horizontal. Olha aí, pessoal. Nós temos, vejam bem, temos a placa de pare aí, ó, que pode ser uma sinalização vertical, está numa placa, e temos uma sinalização horizontal, ela está aí no chão, indicando que era para os veículos pararem. Da mesma forma, nós temos aí uma sinalização com faixa de pedestre, indicando o local onde utilizado para travessia de pedestres. Então, para que os pedestres façam a travessia por esse local específico, para não correrem risco de serem atropelados, e para que os motoristas também reconheçam também que ali é um local de atenção, porque é para pedestres. Mas no cantinho nós temos lá uma placa, uma sinalização também, ó, que indica lá sobre pessoas com deficiências, né? Uma elevação que está ali também, indicando de uma forma horizontal. Ok, pessoal? Então é muito tranquilo, muito simples vocês saberem essa diferença. Mas cai muito nas provas de legislação. Placa sempre vai cair, sinalização sempre vai cair na prova, não tem erro. Pode ter certeza que vai cair na sua prova. É importante vocês saberem. Então, até aí, muito tranquilo. Dois tipos de sinalização: vertical, que fica suspensa, e a horizontal, o próprio nome fala, está em posição horizontal e fica aposta no chão, está lá pintada no chão, ou aposto nas vias de trânsito. Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, vamos falar agora um pouquinho aí, né? Eu falei para vocês que as placas de sinalização vertical, eu vou focar nelas aqui, eu vou entrar na sinalização horizontal na próxima aula. Hoje nós vamos ficar, falei o que é que tem os dois tipos, mas agora eu vou especificar algumas funções que são importantíssimas de vocês saberem. Então, pessoal, se tiver dúvida, tira a dúvida aqui com a gente aqui agora, né? Para vocês não irem para casa com dúvida, porque é importante, cai muito em prova, né? Então, nós temos na sinalização vertical algumas placas que têm algumas funções específicas. Uma delas são as placas de regulamentação. A sinalização vertical, ela pode ter, de acordo com a função, ela pode ter placa de regulamentação, de advertência ou de indicação. São esses três tipos de funções que existem na placa de sinalização vertical.
Nesse slide, vamos falar sobre as placas de regulamentação. Então, guardem isso. São placas, a função dela é de regulamentação, e é uma placa vertical, está em pé, ela está na posição vertical, elas estão suspensas. Então, a função de regulamentação, o que é isso? As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações, restrições na via. E é muito importante vocês guardarem o seguinte: as placas de regulamentação, elas são imperativas. O que quer dizer imperativa? Obrigatório cumprir. Se não cumprir uma placa de regulamentação, a pessoa está desrespeitando essa placa e ela está sujeita a uma infração, está sujeita a ser multada. Então, a placa de regulamentação ela é muito importante, porque, como o próprio nome diz, ela vai regulamentar o trânsito em determinado local. Então, aí eu coloquei várias placas aí de regulamentação. A placa de pare, você é obrigado a parar. Se você não parar, você está desrespeitando essa placa de regulamentação e você pode ser multado se você for surpreendido por um agente de trânsito, ou talvez até por uma fiscalização por meio até de câmeras, é possível também. Então, aí eu coloquei uma placa de pare, coloquei uma placa de dê a preferência, coloquei placas aí ó, de trânsito proibido, circulação para determinado local proibido, contorno, fazer o contorno proibido, placa de proibido parar, placa de proibido parar e estacionar, placa de proibido ultrapassar, placa de proibido buzinar, por exemplo, aí em frente de hospitais. Enfim, nós temos várias placas aí onde a gente vai falar mais especificamente sobre elas, mas o mais importante de vocês saberem, essas placas de regulamentação, elas são imperativas, ou seja, elas dão ordem, o que está escrito ali tem que ser cumprido. Se desrespeitar a determinação nessa placa, a pessoa está sujeita a cometer uma infração e a ser multada. Ok, pessoal? Muito importante. Então, guarde. O principal objetivo da placa de regulamentação, como o próprio nome diz, é regulamentar determinado trânsito, determinada situação naquele determinado local, e ela é imperativa. Guardem essa palavra. É obrigatório cumprir. Essas placas de regulamentação, elas vêm sempre escrito em vermelho. Sempre que você vê placa escrita em vermelho, de sinalização vertical em vermelho, são placas de regulamentação, são placas que devem obrigatoriamente ser cumpridas. Ok, pessoal? Coloquei uns exemplos aí, depois vocês deem uma olhada, né? Tem várias placas e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, em aulas futuras, sobre cada placa dessa daí, para vocês entenderem e saberem o que significa e qual é a determinação aposta ali nessa placa de regulamentação. Tranquilo? Dúvidas até aí? Se tiver dúvidas, passem para mim e aí eu vou respondendo aqui. Deixa eu ir sempre dando uma olhada aqui, ó. A Valquíria Lima entrou aqui agora. Boa noite, chegando agora do CFC, quase finalizando as aulas teóricas, graças a Deus. Ô, Valquíria, que legal, hein? A Valquíria já está no projeto, olha só, já foi aprovado no exame psicotécnico, já está aí nas aulas de legislação quase acabando, e lá na autoescola, né? E já daqui a pouco vai fazer exame de legislação, hein? Vai dar mais um passo para conseguir a CNH. Muito bom, seja muito bem-vinda, Valquíria. A gente começou agora há pouco, você não vai perder praticamente nada da aula. O Vitor Street, boa noite, tá aqui, sou Eliane de São João Evangelista. Então, está aqui Eliane, também presente. Boa noite, seja bem-vinda, Eliane. Então, vamos lá. Placa de regulamentação é uma sinalização vertical, né, que tem a função de regulamentar. Tranquilo até aí. Geralmente são placas vermelhas e imperativo cumprimento, obrigatório, senão vai ser multado. Vamos para a próxima. Antes de ir para a próxima, tem algumas informações importantes da gente colocar também, ainda dentro da placa de regulamentação. A placa de regulamentação, como nós falamos, ela vai regulamentar e ela vai apor alguma obrigação ali, ó, não siga em frente,
ou vire à direita, ou pare, ou não buzine, por aí vai. A placa, geralmente, ó, ela só com sinal a gente já sabe qual que é a proibição, né? Tá o pare ali, o escrito, tem uma placa ali de proibido seguir em frente, tem a placa ali de proibido estacionar, de proibido parar e estacionar quando tem os dois X. Ela, por si só, ela já responde. Mas nós temos algumas circunstâncias que essas placas de regulamentação ela também traz informações complementares na própria placa. Olha aí, olha, são sinais de regulamentação que podem ter informações complementares, tais como período de validade, característica e uso do veículo, condições do estacionamento. Colocamos um exemplo aí, olha só. Nós temos aí uma placa aí, por exemplo, de permitido estacionar, mas logo abaixo está escrito uma informação complementar, permitido estacionar, mas somente táxi. Está escrito ali, ó, informação complementar, só táxi. Outros veículos não podem estacionar aí. Então, são os pontos de táxi, né, que a gente tem aí para estacionamento exclusivo dos táxis. Nós temos aí, ó, uma placa proibitiva, né, de trânsito, e ela está trazendo uma informação, olha só, não, ela é proibida de circular com o veículo, tá lá, o proibido veículo circular, passar naquele momento. Por quê? Olha a informação complementar, área de pedestre, ou seja, naquele local ali, somente pedestres podem transitar, veículo não pode. E nós temos aí uma outra placa aí também, lá, ó, do ônibus, tá vendo? Ela está indicando que ali pode ter um trânsito, mas só de ônibus, né? É importante a gente observar não só a placa, o que ela está indicando, mas também a informação complementar. Então, essas placas de regulamentação também podem trazer nelas informações complementares, né? Nós temos aí, por exemplo, placas aí em frente a farmácias, né? Aí tem lá a placa que ela está indicando que ali é só para você entrar, comprar um produto, tem um tempo que você pode ficar ali no máximo 10 minutos, né? Tem as placas de estacionamento rotativo também, que dão tempo, ela traz uma informação complementar, ó, de tanto a tanto, tem a placa de carga e descarga, que às vezes ela traz a informação complementar, a carga descarga do período de 8 às 18 horas, por exemplo. Fora desse período, não é local de carga e descarga, pode outras pessoas pararem, estacionarem ali. Então, é isso que é importante vocês saberem, a placa regulamenta por si só e traz informação complementar para os usuários da via, para os motoristas. Tranquilo? Outra situação aí também, agora, né? Nós vamos para as placas de advertência. Então, primeiro, a placa de advertência também é uma sinalização vertical que tem uma função, nesse caso, de advertir. A primeira placa que nós falamos era de regulamentação, ela tem a função de regulamentar. Essa aqui, a função dela, dessa sinalização vertical, ela é advertir as pessoas, os transeuntes, os pedestres, os ciclistas, os condutores de veículos. Então, olha, a sinalização de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via sobre condições potencialmente perigosas, indicando, por exemplo, sua natureza e tal, né? Então, ali vem, ela tem uma placa lá de advertência, indicando que a pista está, aquele local, um local de pista escorregadia. Então, tem que tomar cuidado, diminuir a velocidade, porque ali é uma pista que pode levar a um acidente. Ela está advertindo isso, né? Tem outras placas aí, ó lá, que está indicando ali, ó lá, projeção de cascalho. Às vezes ela está numa via que não é pavimentada, uma estrada de cascalho, e ali ela está advertindo, ó, essa estrada aqui pode projetar cascalho, ou seja, pode jogar pedra em outras pessoas, no vidro do seu carro, no para-brisa. Aí nós temos ali outra placa ali advertindo que é trânsito de ciclista. Então tomem cuidado porque tem ciclista aqui para não ter problema. E assim vai, né, pessoal? A placa de trânsito de pedestres, esse local que tem muito pedestre transitando. Tem placa lá de área escolar, indicando que ali é advertindo porque ali tem crianças que podem estar atravessando a rua. E várias placas, né? E tem placa aí lá embaixo, lá, por exemplo, tem a placa lá, ó, advertindo essa rua que é sem saída. Então, para você saber se você vai entrar naquela rua, ela já está te advertindo que você não vai conseguir sair. Ela não tem saída, você vai ter que virar e contornar.
Tem placas aí de animais, né? Animais aí na pista, tem placa indicando que o local é de criança, tem criança por perto. Então, essas placas elas não estão regulamentando, elas não estão indicando nada específico ali para o condutor da via, ela está advertindo. Por isso que são chamadas placas de advertência. Ok, pessoal? Então, tranquilo. E essas placas de advertências, elas são a placa de regulamentação é na cor vermelha que nós falamos. Essas placas de advertências são na cor amarela. Então, quando vocês verem uma placa amarela, está andando, ó, aquela ali eu aprendi, aquela placa ali é uma placa de advertência, ela está me advertindo de alguma situação específica daquele local. Tranquilo até aí? Vamos seguir então, pessoal. Não havendo dúvida ali, a Grazi Santos, boa noite. Grazi, seja bem-vinda. O Victor, Victor não, né? A Eliane, né, que está aqui com o Victor Strict aqui, não vejo a hora de iniciar, vai começar. Maria Rosa, boa noite. A Tainara, boa noite. Chegando, pessoal, vamos embora, né? Lembrando que essa aula vai ficar gravada aí para que o pessoal possa assistir depois também. Mas é importante participar ao vivo, tá, pessoal? Porque aqui vocês tiram dúvidas na hora e a gente, né, consegue sanar todas as dúvidas, que ninguém pode ter dúvida, porque na hora da prova não pode ter dúvida, tem que acertar. Vamos para a próxima. Olha só, sinalização especial de advertência. As placas de advertências, ela também tem condições especiais. A placa de regulamentação, nós falamos que ela traz algumas informações complementares. E a placa de advertência, ela traz aqui também questões especiais de advertência. Então, vamos lá, olha só, são sinais empregados na situação em que não é possível a utilização das placas de advertência. Às vezes, em determinadas circunstâncias, não dá para colocar uma placa de advertência ali, ou não dá para uma placa de advertência, como o próprio nome diz, advertir relativa àquela situação especial. Então, aí nós temos aí uma placa, tá vendo? Olha só, ela está ali trazendo uma informação especial, que olha só, pedestres, bicicleta nos dois sentidos. Porque não tem como colocar uma placa de advertência ali falando que tem bicicleta indo para lá, indo para cá. Não existe, isso ficaria difícil de entender. Então, ela traz uma informação especial, ela traz uma advertência especial. Aqui não é somente um local de bicicleta, mas de trânsito de bicicleta, mas trânsito de bicicleta nos dois sentidos. Então, ela está alertando os pedestres para isso. Para quê? Para que ele tome cuidado e não seja ali atropelado por uma bicicleta, né, por um ciclista, ou que ele não traga algum problema ali no trânsito daquele ciclista. Então, essas placas de sinalização especial de advertência referem a sinalização especiais de faixas ou pistas exclusivas de ônibus, sinalização especial para pedestre, sinalização especial para rodovias, estradas, vias de trânsito rápido. Ela traz uma advertência ainda maior sobre aquela circunstância daquela via, ok? Então, ela é uma placa amarela, ela é uma placa de advertência e ela ainda traz uma sinalização especial, uma advertência especial para aquele local. Tranquilo? Vamos então para a próxima. Lá são 17h30, hoje a gente não vai demorar, vamos acabar o mais rapidinho, se Deus quiser, para vocês, para os seus afazeres, que a gente sabe que todos têm, né? E aí, olha só, placa que traz informação complementar de advertência. Então, nós temos a placa anterior, que ela traz uma sinalização especial, ela faz uma indicação especial, e aqui, essa aqui já é uma placa que complementa uma advertência. Ela traz essas informações complementares, assim como as placas de regulamentação. Aí nós temos uma placa lá, olha só, indicando a altura em determinado local. Olha, mais à frente, a altura máxima que pode passar aqui com carga é de 4 metros. Se não, se você tiver uma carga acima de 4 metros no seu veículo não vai conseguir passar, ele vai bater. Então, ela está indicando 4 metros acima. Mas ela está trazendo uma informação complementar também. Olha, utilize o desvio. Se você for direto, você não vai ter outro desvio, você não vai ter outra circunstância, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir talvez nem retornar, porque às vezes a via é uma via de mão única. Então ela está me complementando a informação, ó, porque à frente vai ter
uma plataforma, uma ponte, alguma coisa que for, e a altura máxima para passar ali é com 4 metros de carga, e você utilize o desvio aqui agora, porque senão você vai ter problemas à frente. Às vezes, como eu falei, não consegue nem fazer uma manobra na própria via, porque as vias ela é de mão única, por exemplo. Então, por isso que ela traz mais uma informação complementar, ok? Importante, então, saberem essas questões das placas de advertência, pessoal. Então, eu vou até voltar aqui rapidinho para a placa de advertência, as 3 circunstâncias. Então, essa placa de advertência, como o próprio nome diz, ele adverte, e nós temos 2 circunstâncias especiais. Uma sinalização especial de advertência, onde ela vai trazer uma informação ali complementar relativa àquele local ali, trazendo uma advertência principalmente aí afeta questões aí de sinalização para pedestre, para numa rodovia, então, como essa placa aqui, e nós temos informações complementares de advertência, que é essa aí, por exemplo, que eu falei de altura máxima da carga ali naquele local, ok? Vamos então aí para nossa última placa, né? Nossa última função das placas de sinalização vertical, que é a função de indicação. O que são placas indicativas? As placas de indicação ela tem por finalidade, como o próprio nome diz também, indicar as vias e locais de interesse, bem como orientar os condutores de veículo quanto a algum percurso, um destino à frente, um restaurante que tem à frente, um posto de gasolina, ou uma indicação de uma cidade, ou uma indicação de um bairro, ou às vezes uma indicação que à frente você vai ter o retorno, às vezes tem até questão de distância, por exemplo, a cidade tal está a 6 quilômetros, a outra próxima cidade tal vai estar a 10 quilômetros. Então, elas indicam, como o próprio nome diz. E elas têm também aí cores especiais, nós vamos até falar um pouco mais à frente sobre essa aqui também. Se a placa, então, de regulamentação é vermelha, a placa com a função de advertência é amarela, as placas de indicação são cores diferentes dessas duas, que depois nós vamos falar que nós temos a placa azul e a placa verde, mais à frente nós vamos falar o porquê dessas duas cores aí específicas, tá bom? Mas o importante é que vocês saberem, então, que essa placa, a função dessa placa vertical, ela é de indicar determinada circunstância para que a pessoa que está conduzindo o veículo possa ter condições de saber em tempo hábil, né, em tempo útil, determinada circunstância, ou determinada localidade, ou determinada distância, ou determinada posição que ela vai ter que seguir para seguir o trajeto. Tranquilo, pessoal? Então, as mensagens, geralmente, das placas de indicação, ela tem um caráter ou informativo, ela traz uma informação, ou também um caráter educativo. E aí eu coloquei algumas placas, tá vendo lá? Uma placa aí informativa, você está no quilômetro 321, outra ali lá no Lapa, Zona Oeste, bairro Ouro Preto, Regional Pampulha, está indicando que você está ali no bairro Ouro Preto, que ali é Regional Pampulha, está ali a placa lá de retorno, indicando que você vai ter um retorno, tem a placa ali ó, de Goiânia, para ir para Goiânia você vai reto, se você quer retornar você vai virar à direita, vai converter à direita, tem as placas ali indicando, lá, Vassouras está a 5 quilômetros, a Paraíba do Sul está a 57 quilômetros, Três Rios está a 64 quilômetros. São placas, então, informativas e muitas delas também educativas. Tranquilo, pessoal? Até aqui foi tudo tranquilo? Então, vou dar uma passagem bem rapidinha aqui, só para que vocês possam fazer uma informação capitulando bem rapidinho aqui agora. Então, nós temos 2 tipos de sinalização: a sinalização vertical e a sinalização horizontal. A sinalização vertical, como o próprio nome diz, ela fica na posição vertical, ela fica suspensa, né? E a sinalização horizontal, como o próprio nome diz, fica na posição horizontal e geralmente elas são apostas ao chão, pintada no chão. E aí eu falei sobre alguns exemplos, né? O exemplo de sinalização vertical, as placas que ficam suspensas, e falei o exemplo de sinalização horizontal, como aí é indicativo de pare, como faixa de pedestre, essas são sinalizações horizontais. E aí eu fui então para a sinalização vertical e falei que ela tem
três funções. A sinalização vertical tem a função de regulamentar, tem a função de advertir e tem a função de indicar. Então, aqui, falando sobre a regulamentação, né, ela, como o próprio nome diz, ela regulamenta determinada circunstância em determinado local. Então, placa de pare, placa de proibido seguir em frente, placa de proibido retornar, placa de proibido buzinar. E essas placas de regulamentação são na cor vermelha e o principal, a condição de ser imperativa, é obrigatório o cumprimento. Se não cumprir, estará sujeito à notificação de trânsito. Então, essa é uma sinalização vertical com a função de regulamentar. E nós falamos sobre, né, que tem informações complementares nessas placas também, ela pode trazer informações complementares, né, como ali local específico de táxi, ou área de pedestre, ou então área só de ônibus. Qualquer coisa que você descumprir essa placa aí, você está sujeito à multa. Local de estacionamento de táxi, você parou com carro particular, está sujeito à multa. Como eu falei, ela é imperativa, hein, a placa de regulamentação. E a outra função, quando a placa vertical, a sinalização vertical com a função de advertência, como o próprio nome diz, ela adverte. São placas aí nas cores amarelas, né? E ela traz uma circunstância ali de advertência para aquele local, falando que a pista está escorregadia, que no local pode projetar cascalho, colocando ali que o aeroporto está em determinado local, colocando que o trânsito ali é um trânsito, né, de ciclistas. Então, vocês estão vendo que essa placa ela não é imperativa. A pista é escorregadia, ela está te advertindo. Agora, se você não tomar cuidado, você vai seguir, você pode se envolver num acidente. Então, não quer dizer que se você descumpriu ali alguma circunstância dessa placa de advertência, você vai ser multado, mas você está sujeito a incorrer em acidentes. Então, por isso que ela adverte, né? E falamos também que essa sinalização de advertência, ela pode trazer informações especiais, né? Como, por exemplo, aí, né, colocamos aqui o pedestre, avisando para os pedestres que, né, a bicicleta naquele local ali, ela transita nos dois sentidos. Então, ela está trazendo uma informação maior de advertência. E falamos também que ela pode trazer informações complementares, né? Como essa daí, por exemplo, que está falando, ó, entra no desvio, porque aqui a altura é só de 4 metros. Se sua carga é acima de 4 metros, entra nesse desvio, porque senão você não vai conseguir, você vai ter problemas mais à frente. Então, e a outra função são as funções de indicação, regulamentação, advertência e indicação. A função de indicação, ela tem um caráter informativo e caráter educativo. Ela não está te advertindo a nada e ela nem está proibindo ou regulamentando nada. Ela só está te trazendo uma informação que que você está na divisa do estado ali, ó, de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, está te trazendo uma informação que mais à frente você vai ter um retorno, está te trazendo uma informação que mais à frente, se você seguir reto, você vai para Goiânia, já se você virar para a direita, você vai ter um retorno, está te indicando aí, informando que Vassouras está a 5 quilômetros, que Paraíba do Sul está a 57 e que Três Rios está a 64 quilômetros de vocês. Tranquilo, pessoal? Bom, então deixa eu interromper meu compartilhamento para que a gente possa ir para os nossos finalmente, ok? Espero que a aula hoje tenha sido bacana. Hoje nós tratamos só sobre essa sinalização. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre sinalização horizontal, eu que deixei lá porque tem muitos aspectos que a gente tem que observar. Hoje nós demos ênfase aí principalmente à sinalização vertical, ok, pessoal? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite de descanso e sempre que estiver transitando, observem as placas de sinalização como nós aprendemos hoje para que você possa memorizar e guardar e na hora da prova você possa acertar. Boa noite a todos, fiquem com Deus e com a minha mais cordial continência de carinho, de respeito e consideração a todos vocês. Um grande abraço.